igreja cheia de fogo do céu. Revendo uma igreja que não desviou e não deixou a sua fé se arrefecer, mas está de pé, batalhando e caminhando de mãos dadas com Cristo. Quero parabenizar este conjunto de varões abençoados, conjunto de Peniel, por este aniversário, por esta festa, pela alegria dos irmãos de estar servindo a Deus. E todos que estão aqui vieram trazer o seu melhor para Deus em todos esses dias de festa. Todos que estão aqui se dedicaram da melhor forma possível para estarem fazendo sempre o melhor para a obra de Deus. Então quero parabenizar a todos vocês que estão de pé, porque não é fácil ser obreiro, não é fácil servir, não é fácil ser exemplo, já que somos vigiados praticamente dia e noite em qualquer lugar que nós vamos, em qualquer lugar que passamos. Então levamos a responsabilidade de sermos exemplo para o rebanho, sermos obreiros. Aqui tem presbítero, tem evangelista, tem diácono, tem auxiliar de trabalho, todos envolvidos na obra de Deus. Deus está assistindo dos altos céus. Esse conjunto bonito, caprichoso, que querem se apresentar sempre bonitos para Deus, sempre fazendo o melhor para Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe este conjunto, que Deus abençoe os líderes deste conjunto, a todos que se envolveram para esta festa, este congresso de homens serem realizados. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a igreja que está orando para este grupo de varões estarem aqui nesta noite. Muitos poderiam lutar, para chegar até aqui, não conseguiram, mas esses foram mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Quero louvar a Deus pelo santo anjo da igreja, meu pastor abençoado, feliz em ver o Senhor desta forma. A última vez que eu estive aqui só estava a cadeia, e eu não sei se a gente botou a Bíblia do Senhor ali, e nós oramos aqui. E o irmão ainda falou, ele vai voltar, daqui a pouco ele pega aquela Bíblia ali e vai voltar. E Jesus entrou lá dentro daquele HPM e fez uma linguaça lá, botou a capetada toda para correr, segurou nas mãos do Senhor e trouxe para cá, para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a vida do Senhor. Quem é amigo de Deus não é abandonado. Quem anda com a presença de Deus está com Ele em qualquer lugar, até dentro do buraco Jesus está lá. Que Deus abençoe e continue lhe dando saúde, força, visão espiritual, para continuar com esta obra maravilhosa neste lugar. Que essa chama que arde dentro do coração do Senhor nunca se apague, mas que ela possa se expandir por dentro do Senhor, possa ser expansiva no corpo do Senhor, e por onde o Senhor passar, as pessoas venham ver Cristo na vida do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe a vida do Senhor e esta igreja, este rebanho maravilhoso que Deus colocou nas suas mãos, na sua responsabilidade para conduzi-los até o céu. Amém? Deus abençoe sua família, esposa e filhos, tá? Que a mão do Senhor continue lhe dando sempre a alegria de estar na presença dele, em nome de Jesus. Está aqui o nosso amado, nosso querido companheiro que aqui está dividindo a tribuna comigo. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Continue derramando as ricas bênçãos dele, que a graça do Senhor continue repousando sobre a sua vida, e que o Senhor continue caminhando firme com Cristo, até nós chegarmos lá no céu e cantarmos todos juntos no coral celestial. Deus abençoe. Trago um abraço do meu pastor presidente para toda a igreja, pastor Jacob Pacheco, na igreja onde nós servimos a Cristo lá em Silva Jardim. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nesta noite a palavra de Deus, louvar a Deus também pela vida do meu amigo particular, presbítero Fábio. Deus abençoe sua vida, tá, querido? Sempre brilhando no azeite na presença dele. A última vez eu estou pregando lá, foi para ela fazer um barulho, né? Colocar aquela capetada lá naquela beira de linha para sair correndo, né? Que Deus abençoe sua vida, tá, querido? Deus abençoe a sua vida, sua família, seus filhos.
Que a mão do Senhor continue sobre a sua vida para abençoar de maneira poderosa e tremenda. Meus irmãos, eu estou com um tema muito bonito, muito forte aqui. E analisando isto na minha casa hoje, eu vi que não será possível pregar tudo que eu queria pregar aqui nesta noite. Nós temos aqui uma riqueza de detalhes, já que a história é uma história que, vamos colocar assim, coloca aquele avante na história de Israel, coloca as preparações do que no futuro seria o desenho da vida de cada israelita, de cada sacerdote, de cada homem e mulher de Deus desta época. E eu não vou me ater muito aos detalhes, mas nós vamos ser fiel naquilo que Deus colocou no nosso coração para falar. Apenas o tema nesta noite, versículo de número 15 do capítulo 33, que diz assim: então disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Vamos repetir todos juntos o tema? 1, 2, 3. Se a tua presença não for comigo, não nos deixe sair deste lugar. Amém. Tome o teu assento nesta noite. Glória a Deus. Como eu disse, a história é bem antiga e bem longa. Faltaria aqui para mim o tempo para falar aquilo que está escrito desde o primeiro capítulo de Êxodo até onde nós estamos, de maneira que é sabido dos irmãos que Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Esta promessa se estendeu também a Isaac e Jacó, e Deus falou que este povo seria numeroso como as estrelas do céu, como a areia da praia, que não se pode se contar. E isto começou a se cumprir nos tempos de José, já que este povo começou a crescer. O faraó dos tempos de José já não existia, José também não existia, mas conforme a promessa de Deus, a nação de Israel começou a crescer dentro do Egito, de maneira que o faraó daquela época, talvez Ramsés I, olhou para aquela multidão que crescia e olhou para o seu reino, vendo que a população do Egito parecia se encolher no meio de uma numerosa nação que crescia dentro do Egito. E ele temeu que este povo poderia lhe trazer problemas, poderia crescer e, como estavam se tornando fortes, poderia haver uma rebelião e se levantar contra o trono dele. Então ele teve uma ideia, colocar um trabalho pesado sobre a nação de Israel, colocar pedras para o povo carregar, colocar chicotes sobre os ombros daqueles que não conseguiam trabalhar, e debaixo de um sol escaldante, colocar o povo para trabalhar em meio a pedras pesadas, tributos, de maneira que, na cabeça do faraó, fazendo isto, o povo iria começar a se encolher, porque iriam adoecer, não iam aguentar o trabalho, iam morrer, e ele ia ver aquele povo que crescia no Egito se diminuir. Porém, o que ele notava é que quanto mais trabalho pesado ele jogava, quanto mais chicotadas eram acertadas sobre as costas, sobre os ombros daqueles homens, dos israelitas, mais aquela nação crescia dentro do Egito. Então ele teve uma outra ideia, e a ideia
E ele foi até elas e pediu para elas vigiarem. Quando crescesse o menino, homem, era para elas matarem a criança, mas se fosse menino, era para elas deixarem de lado. Cifrar e Poá não obedeceram a ordem do rei do Egito, de maneira que crescia a criança, elas logo mandavam ir embora. E o faraó, percebendo que elas não estavam obedecendo, teve uma outra ideia, e agora mais rigorosa. Ele falou para a sua nação e para os seus soldados, que quando estes vissem o nascimento de um menino, de uma criança israelita, era para pegar aquele menino, ir até o rio Nilo e jogar. Era para matarem todos os meninos que viessem crescer das raízes hebreias. De maneira que começou-se então um choro e um pranto dentro do Egito, porque famílias estavam sendo dizimadas, pais sendo mortos quando iam defender os seus filhos para tentar impedir os soldados de jogá-los no rio Nilo. O que havia no rio Nilo? Crocodilos gigantescos. Vocês já devem ter visto na televisão algumas histórias a respeito do crocodilo do rio Nilo, das feras do rio Nilo. Essas crianças, quando não morriam afogadas, eram devoradas, viravam comida. Imagine você, uma mãe que acabou de dar à luz ao seu filho, e de repente um soldado vem e toma-o da sua mão chorando, pega ele e joga dentro do rio. A criança não se afoga e ele segura com a mão e mata a criança na sua frente. Era isso que estava acontecendo dentro do Egito. A Bíblia diz que veio um homem de Levi e casou-se com a mulher da casa de Levi, filha de Levi. Eu estou falando de Joquebede e Anrã, pais de Moisés, Arão e Miriam. Porque o clamor do povo, o choro, estava incomodando o Deus Todo-Poderoso que prometeu fazer desta nação grandiosa, fazer esta nação ser grande e populosa. Mas pelas mãos de um rei, esta nação poderia ser destruída. E a Bíblia diz que nasce um menino, e ele era muito belo, e Joquebede pega aquele menino, coloca dentro de um cesto feito de chumbo, coloca betume dentro dele, coloca o menino ali dentro, e para escapar dos soldados de Faraó, pega aquele cesto e coloca dentro do Nilo, e o menino vai chorando dentro daquele cesto, boiando no meio daquele lugar. Ali estava, senhores, a salvação de Israel. Ali estava, senhoras e senhores, a última esperança de Israel. Ali naquele rio, senhores,
mais tarde, Faraó descobriu quem foi. E a Bíblia diz que ele começa a correr atrás daquele moço chamado Moisés. Aquele moço corre dali do Egito, vai embora e não volta mais. Durante 40 anos, senhores, 40 anos depois que ele chegou na terra de Jetro, depois que ele casou-se com a filha de Jetro, depois que ele constituiu uma família, estava ele com as ovelhas de Jetro a passear pelo deserto, e a Bíblia diz que chegando ele no Horebe, ele estava com as ovelhas. De repente ele percebeu que havia uma sarça pegando fogo, uma sarça pegando fogo. Ele olhou para aquela sarça pegando fogo e começou a observá-la, e demorou-se. De repente Deus começa a falar com ele. Sabe por quê? Porque o clamor do povo chegou até o trono de Deus, e quando chegou até o trono de Deus, Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. 40 anos depois, Deus veio levantar Moisés e levantá-lo para trazer a nação de Israel de volta para os seus caminhos. Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus fez uma promessa, e quando Deus faz uma promessa, passa-se os anos, senhores, passa-se anos e anos e anos. Você vai ver que muitos vão receber a bênção, você vai ver que muitos vão receber a vitória, você vai ver que muitos, o seu vizinho até ímpio, vai receber a vitória, mas os anos vão passando para mim e para você, e a vitória não vem. Mas eis que o clamor chega até o trono de Deus, e ele se lembra da promessa que fez para a sua casa, da promessa que fez para a sua vida, da promessa que fez para a sua família, e ele começa a movimentar imediatamente. Não é para amanhã, não é para amanhã. A promessa de Deus é para ser cumprida na hora. Vejam, irmãos, que 40 anos depois, o faraó que um dia correu atrás de Moisés já não estava vivo. De maneira que juntou Moisés e Arão, e os irmãos conhecem a história, foram para lá convencer o faraó a deixar a nação de Israel vir embora. Aconteceu todas as pragas do Egito, de maneira que o coração de faraó amoleceu, e ele permitiu que a nação de Israel pudesse sair de lá caminhando, Moisés sendo o seu líder. A Bíblia diz que eles chegam até o Mar Vermelho, e a Bíblia fala que Moisés estendeu o seu cajado sobre o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu, e a nação de Israel passou a pés enxutos. Aleluia. Depois, Moisés fechou o Mar Vermelho, e os egípcios que estavam atrás de Israel morreram no meio do caminho, e Israel seguiu a pés enxutos rumo à terra que mana leite e mel. Aleluia. No caminho, senhores, houve percalços, houve murmurações, porque quando o povo tinha sede, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo sentia saudade do Egito,
Quando tinha fome, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo sentia saudade do Egito. Às vezes conosco acontece isso, quando nós somos apertados, a luta, os montinhos e levantos contra a nossa vida começam a nos apertar, mesmo nós sendo crentes antigos, conhecendo a Deus e as grandezas de Deus na nossa vida e os feitos de Deus na nossa vida, mas nós temos que entender que nós somos de carne e osso. Nós temos que entender que na nossa cabeça ainda paira uma dúvida, paira uma incerteza, porque a nossa fé, ela não progrediu de uma forma que nós somos inabaláveis como Deus é. Então, quando as lutas vêm, nós sentimos ela, nós sentimos a dor, nós sentimos medo, nós temos vontade de abandonar tudo, nós temos vontade de largar tudo. Nós olhamos para nós e dizemos, mas nossa, quando eu era no mundo as coisas não aconteciam dessa forma. Quando eu era de lá, eu não passava por isso, eu nunca passei por isso. E o diabo vem e começa a falar, é verdade, lembra quando você era de lá, não tinha isso. Você era mais sorridente. Mentira. Você sempre foi sorridente, mas por causa das lutas e das provações, você passou a se esquecer daqueles momentos de alegria que você teve diante de Deus. Faz parte. Não somos homens de aço. Não somos homens com armaduras impenetráveis. Uma hora alguma coisa nos machuca, uma hora alguma coisa nos acerta, uma hora nós sentimos vontade de desanimar, de largar tudo. Mas eis que a presença de Deus, Senhores, eis que a presença de Deus, hoje na forma do Espírito Santo de Deus, quando o diabo começa a falar que no mundo era melhor e você não sentia isso, o Espírito Santo vem no seu ouvido e fala, é mentira, minha serva. Lembra que eu nunca te deixei. Lembra que eu nunca te abandonei. Fique tranquila, minha serva. Aguenta firme. Essa tempestade vai passar. Esta peleja vai passar. É só um momento que nós estamos passando. É só um período que nós temos que passar. Por mais doloroso que ele seja, por mais doído que ele seja, Deus me manda dizer, fique tranquila, fique tranquilo. Daqui a pouco você está de pé de novo. Daqui a pouco você está caminhando de novo. Daqui a pouco você está polindo de novo, polida de novo. Daqui a pouco o azeite começa a pingar de novo. Deus não te deixou. Ele está segurando a sua mão, por isso você não ficou para trás. Ele está segurando a sua mão, por isso você não largou tudo. Fica tranquila, minha serva, diz o Senhor. Fique tranquilo, meu servo, diz o Senhor. Eu estou contigo nesta peleja. A Bíblia diz que Deus chama Moisés, chama os anciões para
subirem ao monte. E a Bíblia diz que sobem então ao monte Moisés e os anciões, Arão, Hur. Mas quando chega no pé do monte, quem já foi no monte sabe. Nós chegamos no monte, tem o pé do monte, reúne todo mundo ali, ora, depois nós vamos lá para cima para orar. Essas pessoas ficaram ali no pé do monte e Deus falou para Moisés subir. E a Bíblia diz que ele subiu e a nuvem do Senhor também começou a pairar sobre o cenário. E durante 6 dias Moisés permaneceu ali e o povo lá embaixo. No 7º dia Deus se manifestou a Moisés e começou uma conversa de Moisés com Deus que durou 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que os que estavam cá embaixo, lembra daquele povo murmurador? Porque se você não sabe, deserto de 40 anos não era para existir. A caminhada de Israel até a terra prometida, em 2 semanas eles conseguiam fazer. Mas por causa da murmuração, por causa da infidelidade do povo, rodaram durante 40 anos pelo deserto. Porque todos aqueles que foram infiéis ao Senhor morreram. Os irmãos vão ver que quando entram na terra prometida, aqueles que começaram com Moisés ficaram para trás, ficaram apenas Josué, ficaram Caleb. Mas dos murmuradores, aquele povo ficou todos para trás, ninguém entrou. 40 anos, senhores, perambulando dentro do deserto, um passo que poderiam fazer em pelo menos 2 semanas. O dia que você é amigo de Deus, você é amigo de Deus. Você pode ter certeza que Deus vai caminhar com você em qualquer lugar. Deus entra em qualquer batalha que você entrar. A mesmo você, às vezes, pegando um rumo errado, quebrando a cara, Deus está lá, não, vem cá, vamos reconstruir isso aí, Deus está do seu lado. Mas se você virar inimigo de Deus, Deus também vira seu inimigo, e Deus é terrível. Terrível. A Bíblia diz que os que estavam embaixo começaram a pedir a Arão: faça-nos um Deus, porque já se passaram 40 dias e 40 noites, Moisés não desceu, Deus não se manifestou, já foram embora. Faz um Deus para a gente adorar. Arão disse assim: então arranca os pingentes, o ouro que estão com vocês, portão, arranca tudo. Arrancaram, fizeram um bolacho de ouro. E aquela arrecadação foram lá e construíram um bezerro para adorar. Porque desde quando a nação saiu do Egito, a nação de Israel tinha dificuldade de adorar aquilo que não se podia ver. Adoravam aquilo que podiam ver, podiam tocar, podiam olhar. Tinham dificuldade de adorar a Deus porque Deus se manifestava através das obras. Deus não aparecia numa figura de absolutamente nada. Ele era o grande eu sou e ponto final. De maneira que fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E quando nós chegamos aos 40 dias, e às 40 noites, Deus chega para Moisés e fala: o teu povo está lá embaixo, pecando contra mim.
Fizeram um bezerro de ouro e estão adorando o bezerro de ouro. Desce depressa. Desce Moisés correndo para chamar a atenção do povo. E quando chega lá, encontra aquele povo adorando, oferecendo sacrifícios a um bezerro de ouro, a uma imagem de escultura. E isso provoca a ira de Deus de uma tal forma que naquele dia mandou Moisés e os homens desembanharem a sua espada e irem até os seus parentes, às suas casas, e de uma a uma ir matando, de maneira que 3.000 pessoas morreram naquele dia. Isso porque Moisés ainda teve compaixão, porque lá em cima Deus disse para ele: eu vou te fazer pai de uma grande nação, eu vou fazer você grande, eu vou levar você para a terra prometida, eu vou fazer você um homem notório, deixa eu matar aquele povo. Moisés não andou comandando a sua. Deixa eu destruir aquele povo. Moisés não. Aleluia. Poderia abraçar a glória. Olha, Deus está me exaltando. Olha, Deus está me levantando. Deus vai me botar lá em cima. Deixa esse povo de lado, ele é fiel mesmo. Isso é que é pastor. Aleluia. Por isso que eu falo que tem muito pastor bom, mas tem muito pastel. Pastel. Pastor é pastor. Ama suas ovelhas. Não tem esse negócio de esse aqui é o favorito, esse aqui é o grande ou o pequeno. Todos são iguais diante de Deus. Todos têm o seu valor diante de Deus. Todos são importantes para a obra de Deus funcionar. Aleluia. Aleluia. Terminando tudo isso, Moisés então ouve do Senhor que daqui para frente a caminhada até a terra prometida, Deus não iria mais com o seu povo, Deus não iria mais com Moisés, Deus não iria mais caminhar no meio deles, mas enviaria um anjo. Aleluia. Abram suas Bíblias, por gentileza. E deixem ela guardada e aberta no Salmo de número 114, versículo 1 até o 7. Deixa ela aí, depois nós vamos desenrolar. Deixa ela aí. Aleluia. Salmo 114. Da Súria, Camando, Comanda, Candará. Aleluia. Salmo de número 114, senhores. Deixe guardado aí. Quando Deus falou com Moisés que iria enviar um anjo, a Bíblia diz que Moisés falou com Deus: se a tua presença não for comigo, você sabe o que é isso? Se a tua presença não for comigo, não permita que nós venhamos sair deste lugar. Ele está dizendo: é melhor morrer aqui no deserto mesmo, a tua presença não adianta. Moisés está rejeitando o anjo de Deus. E os irmãos aqui vão se lembrar quando Sanaqueribe cercou a Jerusalém. E a Bíblia diz que Ezequias orou ao Senhor e Deus enviou um anjo de madrugada. Deus enviou um anjo. A história diz, senhoras e senhores,
aqui. Caíram quantos? Caíram quantos? 185 mil homens. Ele não colocou a mão de ninguém. Ele não foi na tenda de ninguém. Ele apenas apareceu de madrugada, desembainhou na espada e movimentou, e caíram 185 mil inimigos. Aleluia! Glória a Jesus! É este anjo que Moisés está dizendo que, se for, ele não vai. Mas por que Moisés está rejeitando o anjo que o Senhor falou que iria levar Israel até a terra prometida? Lembra do Salmo de 114? Vamos ler. Aleluia! Até o versículo 7. Que diz assim: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio, o mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás, e os montes saltaram como carneiros, os outeiros como cordeiros. Que tivestes tu, ó mar, o que vistes? Porque fugiste tu, ó Jordão? Porque voltastes para trás? Montes que saltastes como carneiros, porque outeiros como cordeiros? Versículo 7. Trema a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Versículo de número 7. Treme a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. A presença de Deus, senhores, não pode se arrefecer da nossa vida. A presença de Deus não pode desaparecer do nosso coração. A presença de Deus, ela tem que ser notória na nossa vida. Preste atenção aqui. O mar que se abriu não viu o cajado de Moisés, ele viu Deus. O Jordão que voltou para trás, ele não viu a capa sendo rasgada sobre o Jordão, ele viu Deus, ele viu o Senhor naquele lugar. Tenham horrores aqueles que conseguiram ver Deus. Ver Deus face a face é a coisa mais terrível do mundo. Alguns pensam: não, Moisés viu Deus face a face. Não viu. Se Moisés visse Deus face a face, ele morria. O que Moisés viu foi um Deus que estava disposta para ele, porém na intimidade ele conversava com Moisés como não conversou com ninguém. Intimidade com Deus, senhores, é outra coisa. Moisés não viu Deus face a face, mas tinha intimidade, conversava com Deus. Você conversa com Deus, eu converso com Deus. Esta presença não pode ir embora da nossa vida. Glória a Deus! Sabe o que te mantém de pé? A presença de Deus. Sabe o que mantém a sua família de pé? A presença de Deus. Sabe o que te deixa cheio? A presença de Deus. Só que nos dias de hoje trocamos a presença de Deus por tanta coisa.
deixamos a presença de Deus por coisas temporárias, ou sentimos a presença de Deus apenas naquele tempo, depois parece que desaparece da nossa vida. Não, a presença de Deus tem que ir com você para dentro da sua escola. A presença de Deus tem que ir com você para dentro do seu trabalho. A presença de Deus tem que ir com você para onde você for. A presença de Deus tem que estar lá. Havia uma casa mal assombrada, todo mundo tinha medo daquela casa, ninguém entrava lá, mas teve um crente que entrou lá. O crente alugou a casa, pegou a casa para ele, mas falaram para ele: rapaz, se eu fosse você, eu não ia lá. Tem um negócio lá, um demônio lá, um troço dentro daquela casa que ninguém fica lá, ninguém consegue passar a noite lá. Mas quando o crente chegou dentro daquela casa, a presença de Deus chegou junto com ele. Aonde você chegar, a presença de Deus também vai estar lá. Eu estou pregando devagarzinho porque eu estou me recuperando, irmão. Não estou 100%. Mas por isso eu estou pregando devagarzinho, mas está dando para entender. Quem está entendendo de amém? Vontade que eu tenho aqui de fazer um outro negócio, mas não dá. Mas foi dos irmãos que Moisés trocou a terra prometida, trocou o anjo do Senhor por causa da presença de Deus. Não adianta, senhores, entrar dentro da terra prometida sem a presença de Deus. Não adianta entrar dentro da igreja e querer servir a Deus sem a presença de Deus. Tem que ter a presença, tem que ter a presença. Não adianta ir para o culto ao livre, seco, cru, não adianta. Tem que ter a presença de Deus. Até porque quando a gente vai para lá, o endemoniado vem. Até porque a gente vai para lá, as pessoas também vêm pedir oração. Tem que estar no óleo, tem que estar no azeite, tem que estar cheio. Se o demônio manifestar, você não passa vergonha, porque a presença de Deus está com você. E o capeta vai embora. Quantos estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? A presença de Deus, minha irmã, vai com você. A presença de Deus vai com você, meu irmão. Saia daqui de mãos dadas com Jesus nessa noite. Saia daqui, seja mais ousado, não pegue na mão, mas abrace e ele vai embora com ele na sua casa. Repita assim comigo: me enche mais. Me enche mais. Não, mais alto: me enche mais. Não, para sacudir o inferno, fala: me enche O azeite está jorrando dentro dessa igreja. Você já entendeu que não adianta ir para casa sem a presença de Deus. Não adianta ir para o trabalho sem a presença de Deus. Não adianta viver neste mundo sem a presença de Deus. Não adianta passar as enfermidades. Não adianta passar as lutas e as tribulações sem a presença de Deus. Com a presença de Deus você chega lá. Com a presença de Deus você é mais do que vencedor. Com a presença de Deus o capeta não
escrevi um monte de coisa, não falei nada. Repento como da súria, camada camada. Ei, glória! Bom é servir a Jesus. Bom é ser crente. Eu não sei fazer outra coisa a não ser crente. Eu já cheguei ao nível de vida que eu já vi que não adianta, que eu não sei fazer outra coisa a não ser crente. Ser crente. Eu durmo como crente, acordo como crente, caminho como crente, almoço como crente, trabalho como crente, prego como crente. Eu não sei fazer outra coisa. Já estou terminando. O único que não quer ver a presença de Deus na sua vida é Satanás. O único que não quer ver você de mãos dadas com Cristo é Satanás. E através do pecado ele consegue te afastar da presença de Deus. A única forma, senhores, do diabo conseguir te vencer é através do pecado. Porque nós não temos muito tempo, não temos muita paciência para observar, porque o diabo ele tem todo o tempo, ele tem toda a paciência. Eu costumo dizer que ele começa devagarzinho, mas vocês, aí vem de novo, ó. Aí vocês, aí ele já encosta você. Aí ele começa a empurrar. Você não percebe? Ele já está aqui, ó, no seu ouvido. Ele começa a te convencer a pecar contra Deus. Por isso que muitos estão esfriando dentro da igreja. Por isso que muitos perderam aquela unção pentecostal. Meu Deus. Perderam aquela alegria de servir a Cristo. E o problema é que você continua sem perceber que aquilo que você está cometendo está desagradando a Deus. O diabo, quando ele chega aqui no seu ouvido, você não consegue mais ver e nem distinguir o que é certo e o que é errado. Entra no seu coração, então não tem nada a ver. Entra no seu coração aquilo que você pensa ou acha que está certo, porque uma força maior está te convencendo que aquilo daria certo, e a Bíblia diz que está errado. Ele vem devagarzinho sem você perceber. Quando você vê, você não tem mais como levantar. Quando você começa a perceber, você vê que você não consegue mais sair daquilo dali, você já viciou naquela vida. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, esse demônio vai sair. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse pecado vai ser extirpado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse demônio que vem no seu ouvido te dizer que aquilo que é pecado está certo, vai bater em retirada pela presença de Deus. Olha, eu vou insistir. Hoje todos que estão
Levante do chão nesta noite. Sabe o que Jesus está fazendo aqui nesta noite? Aleluia. Está fazendo como fez com o samaritano. Oh, glória, é um mistério tremendo neste lugar. Jesus está fazendo como o bom samaritano nesta noite. Está segurando você, caído no meio do caminho. Está olhando as suas feridas. Está colocando remédios sobre as suas feridas. Está colocando você sobre os seus ombros. Está jogando você em cima de um cavalo. Está caminhando com você e o coração dele não está triste, está alegre porque está te ajudando. Está chegando em uma estalagem. E nessa estalagem está deixando você. E chegando para o dono dessa estalagem, dizendo: aqui está o dinheiro. E se precisar de mais, eu venho e pago o preço, porque é meu servo, minha serva. Seja cheio da presença de Deus. Antes de entregar o microfone, tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor e está conosco aqui adorando a Jesus? Tem alguém? Levante a sua mão por gentileza. Está longe do caminho do Senhor, está distante do caminho do Senhor. Tem alguém aqui que alguma coisa aconteceu e te afastou da presença do Senhor? Eu quero lhe dizer que Deus não desistiu de você. Eu quero lhe dizer que você tem um valor muito grande para Deus. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém que ainda não é evangélico, está no nosso meio nesta noite, que ainda não recebeu ainda Cristo como teu Salvador? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém? Quantos são evangélicos aqui? Levante a mão. Dá um glória a Deus aí. Ih, está fraco, para sacudir o cano no tronco. Dá um glória a Deus aí. Se glória, eu não vou entregar o microfone, não. Eu vou contar até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que a presença de Deus venha ser na sua vida todos os dias, ao deitar, ao levantar, assim como fez com Samuel. Dormia e acordava com a imagem da presença de Deus na sua vida. Estava dentro de um lugar corrompido, sacerdotes corrompidos, mas ele não se corrompia, porque quem tem a presença de Deus não é influenciado, ele influencia. Deus abençoe, agradeço a oportunidade.